Estamos começando um programa O Povo de Deus, né? E agora é especial, nós estamos próximos aí da ordenação diaconal dos seminaristas e também do aniversário da Diocese de Caxias do Maranhão. E com esse programa O Povo de Deus, nós vamos entrevistar hoje, neste programa, o seminarista Antônio Raisson. Ele que vai falar sobre a sua vocação, a sua missão, o seu chamado e também a sua caminhada até os dias de hoje, né, já em preparação também para a sua ordenação diaconal. E nós começamos, né, nessa entrevista dando as boas-vindas ao seminarista Raisson, que hoje está aqui para essa entrevista, né, e também em preparação para esse dia especial que está chegando, né, Raisson? E com isso, nessas boas-vindas, já convido a você já ir falando o seu nome, a sua origem, né, qual é a sua cidade. É uma grata satisfação estar aqui hoje, né, no programa da nossa Diocese, Rede Vida. Me chamo Raisson, sou seminarista até então, filho de São Domingos do Maranhão, né, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a, e aproximadamente umas 3 horas da nossa sede de Caxias. Então, sou filho, o primeiro filho, né? Tenho mais um irmão também, também que está na vida religiosa, é frade franciscano, e estamos aí nessa caminhada. Então, eu sou filho de São Domingos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Muito bem, São Domingos do Maranhão, né? A cidade é até grande, né, Raíssa? Mas, dando início nesse bloco, eu queria perguntar para você, você já se apresentou, mas a tua origem de fato, né? Você nasceu mesmo lá em São Domingos do Maranhão, os seus pais, né? Nessa caminhada, como foi assim, dentro lá mesmo da raiz da sua família? Sim, sou nascido mesmo em São Domingos, né? Terra do abacaxi, nascido lá. Meus pais também são maranhenses, né? Meus avós que vieram, uns vieram do Ceará, outros vieram da Paraíba, né? Ali e outros Pernambuco. É uma cidade muito colonizada pelos cearenses, pernambucanos, paraibanos, mas sou filho de maranhenses e nascido mesmo em São Domingos, né? Em São Domingos, aquela região ali de Cocais e também, como eu disse, a terra do abacaxi. E Raíssa, mas eu queria que tu falasse mesmo a tua localidade. Tem um interior chamado, né, da tua avó que mora lá, né, morava lá, né? Ah, Conta um certo. pouquinho dessa origem lá Entendi. nessa Certo. comunidade. É, eu sou da zona rural, né, do povoado chamado Pucumã. Pucumã que traz também o nome, do primeiro nome da cidade de São Domingos. São Domingos chamava Pucumã, Ah, né? que anteriormente a cidade. Anteriormente, né? Isso. Chamava Pucumã. E hoje esse interior, que fica mais ou menos uns 6 quilômetros da sede da cidade, é onde eu fui criado, é a minha comunidade de origem, né? A comunidade de São Francisco de Assis, né? Uma capelinha bem pequenininha lá que nos foi doada por um homem que, o seu Patativa, que veio, trouxe do Canidé essa imagem, construiu lá e antes de falecer doou essa capelinha, esse terreno para a comunidade. Então, minhas raízes são fincadas nesse interior, né? Chamado Pucumã, comunidade de São Francisco, meu amado povo de lá. A tua avó tem uma grande influência nessa tua origem, né? Qual foi assim a grande influência dela, que eu tenho certeza que tu vai falar um pouquinho dela, que tu ama ela, tua avó, né? Porque eu tenho uma ligação muito grande com essa minha avó, porque no meu primeiro mês de vida, minha mãe não pôde cuidar de mim, né? Porque teve uma complicação no parto, eu nasci com um cordão umbilical em volta do pescoço, minha mãe teve essa complicação. E este primeiro mês, minha avó que criou, né? Então eu tive esse vínculo maior com minha avó. E durante o processo todo da minha caminhada, dos meus estudos, da minha vida, ela teve o maior incentivo, ela me deu o maior incentivo. Então, por isso que ela tem essa marca registrada na minha vida, na minha caminhada, que ainda hoje ela existe, tem 83 anos, mesmo da sua debilidade, ela ainda caminha comigo e torce muito por mim na minha caminhada.
Eu pergunto ele, gente, porque lá no seminário, a gente morou junto no seminário, lá em São Luís, aí ele falava muito bem da avó dele, sempre, todo dia ele tinha ligação pra avó dele, vovó, tal, não sei o quê. Eu descobri que hoje tem até câmera na casa dele pra ele vigiar a avó dele, o que ela faz. Mas esse é o processo, esse é o carinho que eu tenho para com ela, e ela faz parte dessa caminhada, continua fazendo parte. Muito bem, Raíssa, então você falou um pouquinho da sua origem lá na sua comunidade, no Pucumã, mas assim, como foi assim, o seu processo na igreja, né? Assim, você começou a ir para a igreja desde quantos anos de idade? Foi desde pequeno? O início ali na sua catequese, né? Se padres lhe incentivaram nessa caminhada, como foi assim de fato esse momento de caminhada na igreja, para ser a próxima e já da vocação do chamado? Desde criança eu tive esse incentivo, além dos meus pais, também de uma vizinha minha, que nós íamos para a igreja, por ser uma comunidade rural, nós íamos todo domingo para a igreja, para as missas, né? Nós íamos, eu era levado também para a catequese, e este sempre ir para a igreja desde os meus 10 anos, eu fui batizado, fiz a minha primeira Eucaristia. Só que depois das catequeses, eu ingressei no grupo de coroinhas, né? Que na época, Padre Sérgio, Padre Luiz Carlos estavam em São Domingos. E neste processo de ser coroinha, servir ao altar, né? Estar ali mais à frente, eu fui dado o pontapé inicial desse processo vocacional, né? Ao servir a igreja. Meu início foi aí. Posteriormente, nos grupos de orações, da renovação carismática, católica, e em tudo um pouquinho eu estava servindo na igreja, ali na minha comunidade local. Mas, Raisso, assim, alguém te deu a mão, assim, no sentido de, Raisso, vamos participar da missa, vamos participar de um grupo, né? Quem foi, assim, a pessoa que mais lhe incentivou? Você ainda lembra, assim, quem... vamos pro grupo de oração, vamos aqui pro grupo de coroinhas, né? Como foi que deu esse processo, o chamado para estar ali? O ir para a igreja sempre foi com essa minha vizinha, né? Dona Raimunda, hoje muito conhecida, ainda está entre nós. Ela ia com ela, o neto dela, e nós íamos juntos, né? Essa foi essa força grande de ir para a igreja. Posteriormente, foi a Karine, daqui da São Benedito, ela deve recordar isso. Ela, chamado por Padre Luiz Carlos, para dar essa formação para as novas formas, novos grupos de coroinha, né? Formação para os novos coroinhas, né? E foi esse incentivo muito grande que eu tive a partir dela. Ela teve o convite e tal, e por ser novidade para mim, apesar de caminhar para a igreja, ela era uma grande novidade. E eu tive essa grande surpresa, né? E esse grande incentivo da parte dela. Ela fez a formação e retornou para Caxias. E assim a gente continuou. Depois, a tia Cleide, né, que foi minha professora da primeira série do ensino fundamental, coordenadora da renovação carismática, ela foi outra que me incentivou, né, fez essa captação para o grupo de oração e me ajudou nessa vivência, nova experiência da igreja, que foi o grupo de oração, né, Ministério Jovem. A partir daí eu comecei a participar dos retiros, e a minha participação nos processos da própria renovação, né? As pregações, viajar para os retiros fora, né? Isso tudo foi somando e agregando nesse meu currículo cristão e sobretudo vocacional. Muito bem, Raíssa. Então teve 2 padres, né, nessa caminhada, o Padre Sérgio, o Padre Luiz Carlos, né, e também a Karina, né, que é daqui de São Benedito, de São Benedito, Caxias. Foram as principais pessoas que lhe ajudaram. E a tua avó, o teu pai, a tua mãe, como eles estavam assim também? Eles também te incentivavam? Você hoje vai para a igreja? Ele brigava, Raíssa, tu tá indo para a igreja demais. Raíssa, não sei o que e tal. Como foi assim essa vivência entre a família e as pessoas que te chamavam para ir para a igreja?
Certo. Eu sou filho de uma família que não tem uma participação ativa na igreja, né? Meus pais não têm essa participação ativa, né? Porém, eles nunca criaram nenhum empecilho. Sempre me deixaram livre para poder participar. Sempre deram a esta permissão, por mais de não terem essa participação ativa. Sempre incentivaram, não, deixa eu ir, nunca obrigaram não, de maneira alguma. Sempre me apoiaram, né? Sou grato muito a eles por conta disso, né? E teve, você fala em relação à participação, isso que eu comentei dessas pessoas, né? Padre Sérgio e Padre Luiz Carlos foram o início desta minha caminhada, né? Mas com a saída deles, o Padre Beto, né, que foi nosso reitor, também foi meu pároco por 6 anos, também teve esta grande participação na minha vida da caminhada, porque aí eu consegui dar essa continuidade desta caminhada como coroinha e nos vários diversos grupos na igreja, né? Eles também somatizaram com este meu processo. Mas, reitero, meus pais sempre me apoiaram, né? Me deram este apoio em relação a esta minha caminhada. Que maravilha. E Raizo, tu tem alguma foto assim para mostrar pro pessoal de casa, tu sendo coroinha, lá na tua juventude, assim, lá pequenininho, quando ingressou nesse momento, pode comentar alguma foto? Acho que vai colocar aí na tela. Esta foto aí é a foto do dia da instituição, né, da vestição de coroinha, né? Eu juntamente com o Padre Sérgio, com o Padre Luiz Carlos, a investidura, né? Esta foto aí é memorável, né? Esta e essa outra aí também de todos os outros coroinhas, né? Hoje aí nós temos várias pessoas já estão casadas também, já outras seguiram outras vocações, né? Nós temos aí, e essas fotos são muito significativas para a minha vida, né? Guardo com muito carinho este momento ímpar em minha vida. Pode perceber que o Raiz está muito novinho, acho que ele está até mais... Não sei se é magro ou é gordo ainda. Muito bem. Então, Raíssa, teve esse processo, né, com esses padres, essas pessoas que incentivaram. E você sempre ficou ali, morando lá na tua comunidade, na zona rural, na zona urbana, na própria cidade. Você teve que sair para algum lugar para estudar fora, antes assim, de iniciar o teu chamado? Como foi assim, esse processo? Né? Você fez alguma outra formação? Como foi aí? O processo se deu da seguinte forma, né? Por mais que meus pais me apoiaram na minha caminhada, quando eu manifestei o desejo de entrar para o seminário, aí eu tive um empecilho. No último momento, de empecilho por parte da minha mãe. Porque eu venho de uma família, assim, certamente humilde e não tem ninguém com uma formação acadêmica, né? Aí, quando eu manifestei esse desejo, minha mãe disse assim que não, você não vai para o seminário, você precisa se formar em algo tal para poder ajudar a família. E eu, um bom filho obediente, obedeci. E o caminhar vocacional, ele teve essa pausa, né? Aí eu fui embora, morei em Marabá por 2 anos, depois de Marabá fui embora para Goiânia, e lá eu ganhei uma bolsa da faculdade e para o curso de biomedicina. E assim eu ingressei nesse processo, estudei. Isso lá em Marabá? Isso já em Goiânia. Em Goiânia, perdão. Isso, né, em Goiânia. Formei e comecei a trabalhar na área, né? Nesse meu processo, né, já trabalhando na área, também gostando, né, minha avó adoeceu. Minha avó adoeceu estando em São Domingos, né? E este período, os meus pais já tinham separado, e meu pai é filho único. E quem cuidava da minha avó sempre foi minha mãe. E minha avó estando só agora, sem ninguém poder cuidar, os meus vizinhos ligados, olha, Raíssa, vem cuidar da tua avó, ela tá doente e tal, e eu tinha formado com um propósito na área da saúde, eu cuidava dos outros, e não poder cuidar da minha avó, e eu disse, não, dei uma pausa lá no trabalho e fui para São Domingos cuidar dela. Quando cheguei lá, ela teve um diagnóstico de tuberculose. E tuberculose são 6 meses de tratamentos intensos, né? E ela já prostrada, não andava. E eu cheguei e fui fazer esse processo de cuidado, né?
cuidava, dava banho, fazia comida. Foram 6 meses intensos, né? E durante esses 6 meses eu peguei e tive a consciência de que não vou voltar mais para Goiânia, vou ficar por perto, né, para cuidar da minha avó. E assim eu fiz. Aí eu coloquei currículo na minha área, né, pelas regiões e nunca fui chamado para trabalhar. E quando eu vi que a igreja, né, a paróquia estava precisando de ajuda na secretaria, me dispus para poder ajudar. Cheguei lá ajudando e trabalhar na secretaria, retornar ao ambiente eclesial, eu tive esse redespertar da vocação, né? E foi aí que eu tive né, o meu momento interior com Deus, rezando e tal. O Padre Mauro, pároco da época, me ajudou muito nesse processo de discernimento, e assim eu discerni para poder entrar no seminário, né? Entrei e dei esse sim com grande convicção, com muita alegria. Então, a partir daí que foi a tua ida para o seminário, né? Isso. Já foi quando o Padre Mauro era teu pároco lá na paróquia de São Domingos? Isso, ele já estava em transição, né? Ele estava saindo, que inclusive ele foi assumir o seminário menor em Timon, posteriormente eu fui, né? Ele saiu e chegou o diácono João Paulo e logo depois ele ordenou padre. E foi outro padre que, meu período de formação, e foi essa grande ajuda nesse meu processo já dentro do seminário mesmo. Raíssa, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria que você fizesse assim, uma síntese marcante. O que te marcou antes de tu receber esse chamado? Tu antes queria ser padre ou tu tinha uma dúvida de ser padre e tinha uma resistência? Mas uma síntese assim para te levar tanto da tua vida normal que tu estava tendo, claro, jovem, adolescente, depois já crescendo na idade, né? E aí tu lembra assim de algo marcante assim que te fez assim, eu acho que a partir daqui eu vou ser padre, né? Como foi isso? Quando nós entramos no seminário, nós sempre falamos que nós estamos no processo de discernimento, né? Só que quando eu entrei, eu sempre disse que eu tinha convicção de que eu queria ser padre de fato, não estava ali para poder discernir, saber se queria ou não. Por quê? Porque na minha adolescência eu queria entrar para o seminário, porém minha mãe impediu, né? Minha mãe impediu pelos motivos que eu já aqui elenquei. Quando eu tive essa pausa para poder estudar em outra área, que é a área da saúde, a área do cuidado, eu vim perceber que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? O chamado de Deus, ele sempre vem, mas ele se encarrega de nos encaminhar à hora certa para tudo. E a hora certa de entrar para o seminário não era aquela. Eu tive essa convicção de que eu precisei viver essa experiência fora, em outra formação na área da saúde, na área do cuidado também, para poder retornar. E tudo foi natural, não foi nada forçado. O retornar para cuidar da minha avó e assim dar de cara de novo com o redespertar da vocação. Aí eu fui ver que nas entrelinhas Deus estava agindo aí. E essa ação eu vi que me deu mais convicção ainda mais para ter a certeza de que a certeza do chamado ao sacerdócio que o Senhor me fez, está me fazendo, e estamos aí no caminho já dessa conclusão. Muito bem, então nesse primeiro bloco nós falamos sobre essa questão de como foi essa vivência, né, antes de entrar no seminário, e já nós vamos voltar com o nosso segundo bloco falando como foi a experiência de seminário, né, que o seminarista Antônio Raíssa, que está conosco hoje no programa O Povo de Deus, né, vai contar para nós a partir desse segundo bloco. E agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente volta já. Quer facilidade para trocar de celular? Vem pro Aniversário Paraíba e arrocha em 10. Samsung Galaxy A05 128GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128GB, R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256GB, R$ 139,90 mensais. Especial celulares com ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta.
Você conhece o aplicativo da Atual Internet? Sabe como baixar e utilizar? Não? Vem que a gente te ensina passo a passo. Primeiro, vá até a Play Store ou App Store do seu celular, digite Atual Internet e clique em instalar ou obter. Depois de instalado, abra o aplicativo na tela inicial e digite seu CPF. Pronto! Agora você tem acesso a pagamentos de faturas por boleto ou Pix, solicita atendimento e desbloqueio de confiança, acesso ao contrato, teste de velocidade e consumo mensal. Super fácil e rápido, né? É a Atual Internet oferecendo um serviço de excelência para você, nosso cliente. Vem ser atual, vem ser digital. Gelta Veículos em Caxias apresenta ofertas incríveis, taxas e promoções, descontos na modalidade venda direta, produtor rural e CNPJ. E mais, o aguardado lançamento do ano, Fiat Titano, já disponível em nossa loja. Venha fazer um test drive. Aguardamos sua visita. Viva bem, e na hora de partir, faça uma boa viagem. Você que é proprietário de túmulo no cemitério de São Benedito, já leu o estatuto? Sabia que precisa, uma vez por ano, você aparecer na secretaria da paróquia de São Benedito, pagar aquela taxa anual, uma pequena taxa. Compareça lá, dê uma olhada no estatuto, porque lá você tem direitos e deveres. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. Muito bem, voltamos com o nosso segundo bloco do programa O Povo de Deus. Nós estamos falando aqui, entrevistando o seminarista Antônio Reis. Você pode chamar Antônio, né, Reis? Sim, sim. É o nome dele mesmo. Então, estamos fazendo essa entrevista, né? Está se aproximando o dia em que ele vai ser ordenado diácono, né? Provisório, né? E dentro dessa entrevista a gente está entendendo mais sobre a vocação, o chamado, a missão, né? O estudo do seminarista. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso programa de Deus, na nossa TV Rede Vida Caxias, né, ficar mais por dentro assim, da história, né, do Raison, porque sempre o seminarista passa aí já 8 anos no seminário em formação, né, ele tem muita história para contar, né, então a gente vai nessa entrevista, né, ver os momentos marcantes e também conhecer mais sobre o seminarista. Muito bem, Raíssa, então nós já falamos sobre o seu chamado lá na sua juventude, e agora nesse segundo bloco nós vamos falar sobre a tua vivência no seminário, né? Raíssa, como foi que começou a tua ida para o seminário, né? Como foi fácil sair lá da tua família, lá da tua cidade, né, para tu ingressar, né, no seminário, o seminário propedêutico, que foi o primeiro, né? Como foi essa experiência aí? Assim, de fato, eu confesso que não foi tão difícil, porque eu já tinha esse costume de morar fora, né? Já tinha essa experiência, né? Desde os 15 anos eu tive essa experiência de morar fora. Só que foi outra experiência, né? De outra vivência, né? Seminário. Primeiramente, como eu disse, eu dei o meu sim. Na minha época, o pároco era o padre Mauro. Ele já estava ali, questão de meses de transição, e ele acolheu, né? Acolheu e levou para o bispo, na época, o bispo Dom Wilson Basso, e acolheu o meu pedido de entrada no seminário. Então, ele já foi logo assumindo o seminário propedêutico em Timon, e lá, no dia 22 de julho de 2016, foi o ano que eu entrei no seminário, né? Foi o ano que foi a nossa acolhida e a abertura do seminário propedêutico lá. E juntamente comigo entrou o seminarista Rafael, né? E esse que desde então vivenciou comigo todo esse processo de formação também lá. E durante esses 6 meses, de julho a dezembro, nós ficamos nesse período de experiência do seminário propedêutico lá em Timon, na paróquia de Santo Antônio, junto com o padre Mauro, né, já tendo essa pré-experiência de seminário lá, Timon. Raíssa, tu tem alguma foto do dia que tu chegou lá em Timon?
Tem não, né? Não. Ah, então vamos continuar. Então, engraçado, porque eu gosto de mostrar as fotos, né? Engraçado. Porque esse dia nós entramos Não teve uma pessoa que tirou uma foto tua, meu O que Deus. acontece? Nós entramos Não em lembrou, um não é dia, fotogênico. porque nós entramos em um dia, no outro dia já era o aniversário, era a ordenação presbiteral do padre João Paulo na época, entendeu? Ou seja, Tu já entrou com a diocese em festa? já na em ordenação. festa, e o enfoque era na festa do padre que estava sendo ordenado, entendeu? E não a gente. Eita, Raíssa, tu já entrou no dia festivo pros outros, né? Isso mesmo. Muito bem. Então, Raíssa, essa foi a tua vivência, né? Saindo lá da tua cidade. Tu falou que já morou lá em Marabá, teve uma experiência fora, morou em Goiânia, né? Isso. E já tinha uma experiência de morar fora, né? Agora, a outra experiência seria morar em um seminário. E quando você foi já para São Luís, né? A data, o ano, né? De você ir já para São Luís, que lá, assim, é o começo mesmo dos estudos. Isso. Porque para se adentrar no seminário e já começar a faculdade, precisa fazer vestibular. Porém, a Rafael e eu, nós, como já temos uma formação, nós não precisamos fazer o vestibular, né? Nós já ingressamos como portadores de diploma. E com isso, já facilitou um pouquinho já do nosso início. Não é que chique, não precisou nem início. fazer vestibular. Não precisamos fazer E você e o Rafael não precisou? Não. Não, entrou direto. Isso. Aí terminamos esse segundo semestre de 2016 e já em finalzinho de janeiro já fomos para São Luís, de 2017, né? Finalzinho de janeiro, lá pro dia 25 a gente já estava em São Luís, já demos assim início à nossa vida acadêmica já no seminário. E por 3 anos nós já moramos, né, em São Luís, já cursando filosofia, tendo a experiência pastoral, né, em alguns bairros, né, da própria São Luís, Anjo da Guarda, né, todos os finais de semana, durante a semana é nosso estudo, né, e aos finais de semana a gente assume uma comunidade, né, de uma paróquia, nesse caso o Anjo da Guarda. Fui muito feliz. Foi só no Anjo da Guarda que tu ficou no pastoral? Eu fiz por 2 anos a pastoral, né, primeiro ano, segundo ano de filosofia no Anjo da Guarda, né, sendo mais específico na comunidade de Santa Terezinha, e no último ano da filosofia eu tive a experiência de trabalhar com a pastoral dos surdos, né, me dedicando exclusivamente com os surdos, né, na paróquia de São Pantaleão, né, ali junto com o Padre Hélio, né, padre surdo da Arquidiocese de São Luís. E foi muito rica essa experiência, porque por ter essa aptidão por Libras e gostar de Libras, e lá eu também fiz esse curso, né, de Libras. E assim tive essa convivência e essa experiência pastoral e também formativo também, né, na área da Libras. Como foi que tu começou a gostar de Libras, que tu começou a ir para essa pastoral? Foi a partir da disciplina que tinha na filosofia? Ou como foi esse gosto? Eu acho que também lá em São Domingos também tem uma pastoral, né? Isso. Eu, coroinha, época de Padre Beto, né, pároco em São Domingos, ele também já com esse curso de Libras, e quando assumiu lá, ele fundou a Pastoral dos Surdos. E lá ele deu esses cursos, nessas oficinas para intérpretes, captar intérpretes para ajudar na pastoral, né? Eu era criança, não participei do curso, né? Mas por caminhar com o Padre Beto e ver lá, estar no dia a dia, isso me encantou muito, né? E aprendi algumas coisinhas. E quando eu cheguei em São Luís, vi a pastoral, tinha um curso. Se apaixonou mais me porque apaixonei já tinha. mais ainda, entendeu? Me apaixonei mais ainda. E assim tive essa experiência, né? E essa formação, né? Nessa formação básica. Que até às vezes eu exerço, quando eu estou em São Domingos, né? Nós temos lá 2 irmãs surdas casadas com 2 irmãos surdos, né? Lá, infelizmente, não temos mais pastoral, mas pela a fé que eles têm, que é imensa, mesmo não tendo intérprete, eles vão todo domingo para a missa. E quando eu estou de férias, sempre eu faço esse trabalho de interpretar a missa, né, para eles que estão lá todo domingo. E Raíssa, tu já, celebração da palavra, tu já fez uma especial para eles, tipo,
tanto na Libra como... Não. Porque eu sempre interpretei a missa para eles, né? Sempre estou lá, interpretei. Mas meu sonho é, depois de padre, nós temos um chamado a Missa do Silêncio, né? Que é, lá em São Luís, nós temos. O padre, ele celebra a missa toda em Libras, né? E meu sonho, quando eu ordenar padre, a primeira, não será a primeira, mas uma missa específica, eu quero já fazer isso, a minha primeira missa do silêncio para eles, né? E também para os meus amigos surdos de São Luís e por onde meus amigos estão por aí, quero fazer esse momento rico com eles, né? Muito bem, lembrando que a gente está fazendo a entrevista agora no programa Povo de Deus com o seminarista Antônio Raisson, né? Ele está falando sobre a sua experiência, da sua vivência, e agora ele está falando sobre a experiência dele no seminário, né? A gente está falando aqui porque ele é apaixonado por Libras, né? Vocês perceberam aí, até pelo tom da fala dele, ele gosta de falar, né? O sonho dele também é realizar essa missa do silêncio e tudo mais. Raisson, uma coisa marcante para você em São Luís, dentro dos seus estudos da filosofia, o que você pode rememorar durante os 3 anos que você teve em São Luís, né, nesses estudos? Você pode falar tanto sobre a faculdade como em si o seminário, né? Para mim tinha um misto de emoções né, e de momentos. Mas um dos momentos mais marcantes, eu vou trazer no período até questão pastoral, né? Minha primeira formação é uma formação na área da saúde, né? E lá eu assumi a vice-coordenação do Comis, né? Que o grupo do seminário, de todos os seminários, né? Com enfoque na missão. E já eles tendo a experiência, né? De uma vez por mês, uma vez no ano, né, mês de outubro, fazer a experiência de missão e tal. Eu trouxe um dado novo de missão, que foi a missão da caridade, assim intitulada por mim. E nós fizemos lá a missão, dividimos os grupos e visitamos os hospitais. Tanto os hospitais que nós temos ali no entorno do centro de São Luís, nós podemos fazer essa experiência de visita, que antes disso eu já fazia visita nos hospitais, eu gostava muito, né? Encontrava gente que abandonada pelos parentes, ficavam ali internados há anos e anos, e essa visita, né? Por esse lado da saúde, né? Por formação. E o lado missão, né? Religiosa, eu tive uma rica experiência de encontrar pessoas ali necessitadas neste campo, e me marcou muito esse período de formação, esses 3 anos em São Luís. Raisson, na tua experiência da saúde, que também é a parte que tu gosta, né? Algo de como quando tu era quando tu é seminarista ainda, né? Que te cativou e te incentivou a continuar. Eu lembro que tu fez uma pós-graduação também morando em São Luís, né? Pós-graduação em bioquímica, como é? Na área de citologia. Citologia, isso, né? Você continuou estudando no enfoque na saúde, né? Mas algo assim que você fez alguma visita assim num doente, alguma coisa que te marcou a te incentivar cada vez mais nessa área da saúde? Sim. Como eu falei, eu encontrei um senhor que no Hospital Dutra, né, ele vendia, né, roupas, né, aqueles crediaristas, né, e quando ele de Roraima, ele veio para São Luís a trabalho e aqui adoeceu. E neste adoecer, uma doença muito grave, né, e já internou no Hospital Dutra. E lá ficou internado por 5 anos. E a família abandonou, né, por forças maiores, porque Roraima, né, a distância grande, e não teve condições de visitá-lo, de ir. E então, ao encontro deste que já é bíblico, né, já somos convidados a visitar, né, os doentes, né, me encantou muito,
e dar o exemplo a estes profissionais da saúde, né, que além de uma profissão, também uma vocação do cuidado, né, me tocou muito, né, de incentivar, né, além de nós religiosos, né, trazer esse exemplo para esses que já estão dentro, né, dos hospitais, dentro da área da saúde, do cuidado, que vai além, né, de uma profissão, né, e me encantou muito, me marcou muito este período, né, de visitação e de missão. Quando ele falou que já estava ali já há 5 anos, você, tipo assim, tinha que dar palavras de conforto naquele momento e de coragem, né? Não é fácil a pessoa passar 5 anos, ainda mais que mora lá em Roraima, um local muito distante, né? Então, para ti foi esse momento que te incentivou a também estar nessa área da saúde ainda, né? Isso. Então, Raisson, ainda nesse momento de transição, né, que tu sai de São Luís e vai morar em Belo Horizonte, né? Os teus estudos de teologia. Como foi esse chamado, assim, quem foi que falou para ti, Raisson, a proposta agora da formação é essa, para você ir para Belo Horizonte. De cara, como foi aceitar e ir para Belo Horizonte, né? Não foi fácil, porque já era outra vez que você ia viajar para um outro local, né? Na minha caminhada é um misto de emoções, né? De caminhadas, né? De rodear os vários campos do nosso estado. Eu gosto de dizer que eu morei já no norte, morei no nordeste, vim do nordeste, morei no norte, no centro-oeste, e esta última experiência foi no sudeste, né? Todo o nosso processo de formação é todo em São Luís, né? Porém, quando Dom Sebastião chegou na diocese antiga, né, diocese de Viana, ele já tinha esse costume de enviar seminaristas para estudar em Belo Horizonte, né? Então, ele chegou no ano que nós estávamos terminando a filosofia, né, Rafael e eu. Quando nós terminamos a filosofia, ele propôs, já no finalzinho, lá para novembro, ele passou uma mensagem dizendo assim, olha, queria te propor algo. Tu queres estudar na PUC de Minas e morar no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu quero uma resposta até amanhã às 11 horas. Só comente com o seu pároco, na época para Padre João Paulo, e o Rafael, que já propôs para ele também. Aí eu fiquei impactado, disse, meu Deus do céu. Eu já estava... Tem uma resposta para outro dia. Para outro dia, e até 11 horas da noite. E para poder também já articular tudo para até aquele momento. Né? Isso, porque é novembro, tinha um processo de inscrição para o próximo ano, tinha que ser muito rápido essa resposta. E eu rezando, eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida? Porque eu já estava muito bem ali, já firmado os pés em São Luís, né? E outra realidade, eu disse, rezando comigo, falei com o Rafael já tinha dado o seu sim, primeiramente. Disse, não, então vamos. Rafael é sempre. Eu disse, então vamos, meu irmão, bora juntos, né? E eu dei início, né, no ano de 2020, este processo de formação lá em Belo Horizonte, né? Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, acolheu, ele já tem essa experiência de acolher seminaristas de outros estados, né? Estados já do Maranhão, do Pernambuco e também até de outros países, né? Nós temos lá irmãos seminaristas de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, e essa foi essa experiência, né, inicial da teologia em Belo Horizonte. Eu lembro que tu comentou que tinha uma parte boa em estar lá em Belo Horizonte, que estava mais perto da tua mãe, né? Isso, né? Minha mãe mora em Goiás, no Goiás, que é bem pertinho, bem próximo, né? E esse período de primeira formação em São Luís, morei perto da avó e do meu pai, e na teologia fui morar perto da minha mãe. E quando esses feriados, né, extenso, eu tinha sempre a oportunidade de passar com ela, sobretudo Dia das Mães, né? Já que você falou que lá no seminário em Belo Horizonte morou com muitos seminaristas, né? A casa, eu não sei se era tipo interdiocesano lá, né? Tinha tantas pessoas, tanto de Belo Horizonte, tanto de outros estados, tinha você do Maranhão,
tinha gente de fora do Brasil, né? Como é o nome mesmo lá do seminário? E eu queria que você fechasse agora esse bloco, né? Falando sobre esses momentos marcantes que você teve estando morando lá em Belo Horizonte neste seminário. Primeiramente, assim, a princípio, eu queria dar um não para o Dom Sebastião, né, e fazer essa experiência em Belo Horizonte. Só que depois eu vi o quão rico foi para mim, né, morar em Belo Horizonte, estudar na PUC, né, e ter essa experiência pastoral. Lá, Dom Valmor, ele já tem experiência de acolher as dioceses irmãs, né, de outros estados, de outros países, conforme eu disse. E lá, então, a gente conviveu com diocese de Salgueiro, Pernambuco, diocese de Viana, diocese da Bahia e diocese também em Moçambique e de São Tomé e Príncipe, né? E morar com diversas realidades, com pessoas de diversas realidades, agregou muito para a gente ver a eclesiologia de cada local. Apesar de eu já estar, né, no local que não era o meu de origem, né? Então, a experiência acadêmica foi rica, né, a PUC, né, de Belo Horizonte, a experiência pastoral, porque a gente morava em Belo Horizonte, porém fazia experiência em outras cidades. Eu elenco aqui a cidade de Betim, na paróquia Santa Teresa de Calcutá, foi o período que eu fiz pastoral, e ali eu tenho muito do que eu serei padre, é um pouquinho daquele povo ali, né? Essa experiência. E a convivência no seminário, um dado muito interessante, que lá não era somente seminário, lá também era casa dos padres idosos, os padres que se aposentam, né? Não tem mais condições, não tem mais vitalidade de continuar a missão, mora conosco. Então, essa experiência a mais de viver com estes que já doaram a sua vida, somou muito para nós. Então, os 4 anos de estudo foram neste processo rico, né, de experiência, e somado aqui nesta caminhada até então vivenciada. Só um detalhe que fugiu, que foi o nome do seminário de lá. Ah, sim. Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Lá nessa experiência que você viveu, porque lá é seminário diocesano, né? Diocesano. Você teve experiência com os seminaristas de outra congregação somente na PUC, ou na sua pastoral tinha experiência com outras congregações ou não? Com outras congregações somente na PUC, né? Somente na PUC. No nosso seminário éramos todos diocesanos. E um detalhe interessante que eu queria trazer aqui para nós: o Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus completou seu centenário ano passado, e eu pude participar e ajudar como coordenador das equipes de eventos para ajudar nessa grande festa. Seminário de 100 anos de história. A Arquidiocese também completou um ano antes seus 100 anos de caminhada também. Lá, um berço de onde saíram já grandes pessoas, né? Um deles foi o arcebispo de Belém, né? O filho, já foi reitor de lá. Nós temos grandes nomes saídos, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito bem, então estamos aqui com o seminarista Antônio Raisson. Ele está no nosso programa O Povo de Deus, hoje sendo entrevistado, né, conhecendo um pouquinho da história dele, conhecendo esse trabalho de vida, de missão, de estudo. Mas agora a gente vai para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta contando mais sobre a história do seminarista Raisson, que ele vai falar um pouquinho agora sobre a missão no segundo bloco. Nós vamos voltar já, não saia daí. Quer facilidade para trocar de celular? Vem pro Aniversário Paraíba e arrocha em 10. Samsung Galaxy A05 128 GB, R$ 79,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128 GB, R$ 99,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256 GB, R$ 139,90 mensais. Especial celulares com ofertas em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Aniversário Paraíba, do jeito que a gente gosta.
Você conhece o aplicativo da Atual Internet? Sabe como baixar e utilizar? Não? Vem que a gente te ensina passo a passo. Primeiro, vá até a Play Store ou App Store do seu celular, digite Atual Internet e clique em instalar ou obter. Depois de instalado, abra o aplicativo na tela inicial e digite seu CPF. Pronto! Agora você tem acesso a pagamentos de faturas por boleto ou Pix, solicita atendimento e desbloqueio de confiança, acesso ao contrato, teste de velocidade e consumo mensal. Super fácil e rápido, né? É a Atual Internet oferecendo um serviço de excelência para você, nosso cliente. Vem ser atual, vem ser digital. Gelta Veículos em Caxias apresenta ofertas incríveis, taxas e promoções, descontos na modalidade venda direta, produtor rural e CNPJ. E mais, o aguardado lançamento do ano, Fiat Titano, já disponível em nossa loja. Venha fazer um test drive. Aguardamos sua visita. Viva bem, e na hora de partir, faça uma boa viagem. Você que é proprietário de túmulo no cemitério de São Benedito, já leu o estatuto? Sabia que precisa, uma vez por ano, você aparecer na secretaria da paróquia de São Benedito, pagar aquela taxa anual, uma pequena taxa. Compareça lá, dê uma olhada no estatuto, porque lá você tem direitos e deveres. Você sabia que os documentos da igreja, batistério e certidão de casamento, às vezes são necessários para o mundo civil? Procure a sua paróquia e tire os documentos. Guarde em casa, faz parte da sua história de vida. Muito bem, então voltando aqui com o nosso programa O Povo de Deus, estamos aqui com o seminarista Raisson, né? Já contou bastante sobre a sua experiência e a gente quer conhecer mais o seminarista Raisson, né? Está se aproximando do dia da ordenação diaconal dele e nós queremos conhecer o seminarista, né? Todos vocês que estão acompanhando o nosso programa O Povo de Deus, que estão ligados na nossa TV Rede Vida, seja pelo nosso canal aqui Vídeo.1 em Caxias, ou seja pelo nosso YouTube TV Rede Vida Caxias, né? Então, Raisson, agora nesse terceiro bloco, né? Quando você termina, né, o seu curso de teologia lá em Belo Horizonte, como foi já sair de Belo Horizonte e voltar para a sua origem aqui na Diocese de Caxias, né? Você veio dessa experiência lá, morando em Belo Horizonte, no meio de tantos seminaristas, como você já falou, né? E como foi assim essa conclusão de lá de Belo Horizonte em retorno para Caxias? Primeiro, para com o povo, né, Belo Horizontino, e foi muito doído, né, porque a gente criou muitas raízes lá e sempre pediam, mora aqui, continua aqui. Eu disse, não, tem que voltar para a minha missão, para a minha terra. E assim no ano de 2023, final, concluí a teologia, né, e assim retornei para a nossa diocese. E retornei para já o processo de síntese vocacional. Né? Já fui direcionado por Dom Sebastião nesse primeiro semestre de 2024 para fazer uma experiência na paróquia de São Sebastião em Passagem Franca. Sempre é bom retornar a casa, né? Sempre é bom retornar às nossas origens, né? No nosso chão. E assim, com muita alegria, mesmo doendo um pouquinho o coração, deixei aquele povo de Belo Horizonte. Mas são ciclos, né? É uma caminhada, né? Então, e a partir de fevereiro eu assumi, né, juntamente com o padre José Pedro, lá na Passagem Franca. E interessante que o padre José Pedro foi o padre que me batizou, né, no ano de 97, em São Domingos. Ele foi pároco lá, ele me batizou. E assim, tive essa experiência de morar com ele, esse período, essa primeira parte da síntese vocacional. Só voltando um pouquinho na história, o padre Zé Pedro te batizou, ele era pároco lá em São Domingos, né? Nesse tempo você não era muito da igreja, foi mesmo só... Não, porque eu tinha apenas 5 anos, né? 5 anos de idade. Ele batizou meu irmão e a mim, né? Eu era pequenininho. E fiz primeiro a Eucaristia também com ele, né? Com o padre José Pedro. Muito bem. E Raisson, uma coisa importante também para o pessoal de casa, né? Na tua conclusão do teu curso de teologia, qual foi o tema da tua monografia? O que tu trabalhou na monografia? Interessante, Alan.
porque eu fiz um link muito grande na área da saúde, né? Um pouquinho, porque quando eu estudei uma área dos cuidados paliativos, né? Na área da saúde que a gente estuda, me chamou muita atenção, né? Ali no momento final da vida, né? Sendo mais específico, a temática da morte. Para mim, para nós cristãos, né? Nós temos é difícil lidar. É muito difícil lidar e nós vemos muito isto, né, com o povo de Deus, né, nas exéquias, no luto, com o povo nós nos deparamos muito com essa realidade, com o povo de Deus. Precisamos de dar uma resposta, né? Então, na área da saúde, né, eu achei muito interessante trabalhar nisso. E quando na teologia eu disse, não, vou trabalhar essa temática, né, para poder ajudar, né, ajudar a mim mesmo, né, diante deste fato tão real a nós e aos outros com quem eu vou encontrar na minha caminhada. Então, a minha temática da monografia foi sobre a morte, né, sobre a morte para nós cristãos. Raíssa, estamos chegando ao final do nosso programa O Povo de Deus, né? Esse terceiro bloco foi mais assim dinamizado na questão da sua missão, né? Tanto pelos seminários que você já passou, né? Como também a experiência já vivenciada na sua síntese vocacional, né? Eu queria que você agora, só com você, rememorar esses momentos, todos esses momentos que você já citou aqui, o seu chamado, no seu trabalho no seminário, na sua missão, na sua volta da missão lá de Belo Horizonte para cá. Assim, com você agora, vamos fazer os principais momentos que para você lhe ajudou bastante nessa tua vocação como seminarista, né, e daqui a pouco, né, já como diácono da Igreja Católica, né, da nossa igreja. Pois bem, quando a gente retorna ao nosso passado para poder fazer essa análise da caminhada, a gente vê o quanto Deus foi generoso e misericordioso para nos ajudar a ter essa perseverança. E eu gosto de elencar muito isso, a grande ajuda, né, para que a gente persevere é quando o Senhor coloca pessoas na nossa vida. Primeiro, o grande pilar na minha caminhada é a minha família, né? Eu trouxe o dado de que tive um impedimento de início e tal, mas depois do meu sim, anos depois, eu tive o grande apoio da minha mãe e do meu pai e da minha avó e dos meus, sempre tiveram essa convivência. Meu irmão, que é então um frade franciscano, professo solene já, né? Sim, eles caminharam junto comigo e estão caminhando até hoje. E o segundo dado que eu trago são os amigos, né? Os amigos na caminhada, né? Sejam eles seminaristas, sejam eles o povo de Deus, né? Na pastoral, no processo acadêmico. São pessoas as quais que caminham conosco e sempre dão as mãos para nos ajudar nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos que nós passamos, que não são muito bons, porque são realidades que nós nos encontramos distante dos nossos, né, familiares, no nosso caso que estudamos fora, distante da nossa terra. Então, sempre vi a mão de Deus aí, né, para que a gente não desista. Eu, como eu disse, por mais que eu tenha a plena convicção, né, do discernimento da minha vida, do chamado que o Senhor me deu, né, mas nos momentos de deserto, nos momentos de tribulações, essas pessoas, eu digo que foram anjos, né, que Deus mandou, só foram pessoas importantes para a minha caminhada. Por isso que a gratidão é algo que eu sempre carrego na minha vida, né? E vai para além do falar, do agradecer. Gratidão vai pela oração, vai pelo reconhecimento, né? E eu tenho essa
livre consciência de todas essas pessoas que fizeram parte, né? Estiveram comigo rezando, saber como é que eu estou, caminharam junto comigo. Então, o meu resumo que eu faço é isto, Alan, né? Na minha caminhada. Eu estou aqui porque acredito no chamado de Deus, e eu acredito mais ainda na misericórdia e no seu acompanhamento de todos esses passos na minha vida. Raíssa, eu queria terminar esse programa O Povo de Deus, você fazendo seus agradecimentos especiais, eu vejo assim, por todas as pessoas que têm lhe ajudado até aqui. Primeiramente a Deus, né, por esse chamado, né, que vocação é chamado, Ele chama e a gente responde concretamente. A Ele por me disponibilizar de estar aqui. E também a minha família, né? Minha família também, que é a origem de tudo, né? A primeira formação nossa é a da família. Os meus pais, meu irmão, meu padrasto, minha madrasta. A eles sou muito grato por sempre me apoiarem nestes 7 anos, quase 8 de caminhada. Ao Dom Sebastião, a ele que já estava, né? Mas que continuou confiando a minha vocação e dando a certeza, a disposição de continuar na caminhada, aos padres formadores daqui de Belo Horizonte, né? Aos meus irmãos seminaristas e também, como eu disse, a todo aquele povo de Deus que sempre estendeu a mão para mim e continua estendendo para ajudando de várias formas, né? A todo este povo, a todos estes, eu louvo e bendigo a Deus pela vida de cada um, né? E assim, minha eterna gratidão sempre será as minhas orações para cada um deles, né? Por isso, assim, eu sintetizo todo o meu agradecimento pela minha vida e pela minha caminhada. Raíssa, obrigado por estar aqui conosco nesse programa O Povo de Deus. Agradecemos a sua presença, né, a sua participação aqui, por ter aceitado estar conosco, né? Como eu falei, o Padre Ribamar fez esse convite para ele e depois fez para mim para poder fazer essa entrevista com o Raíssa, né? Então, a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso programa O Povo de Deus, pela nossa TV Rede Vida Caxias, né, essa nossa TV da Missão, a nossa TV do Evangelho, agradecemos todos vocês por essa audiência. E até lá, com mais um programa O Povo de Deus vivenciado também, nós vamos ter outros seminaristas que vão ser entrevistados aqui também no nosso programa, conhecendo também sobre a vida deles, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e Deus abençoe a cada um e voltaremos com mais um programa O Povo de Deus.